Olá você! E aí, como está no seu desenvolvimento de análise fundamentalista? Conforme prometido, no vídeo de hoje nós vamos seguir com o nosso estudo do setor elétrico contextualizado na entrega de resultado, ou na DRE. No último vídeo nós falamos de Energisa, aonde eu analisei a diferença entre ela e a STT lá do primeiro vídeo. Chegamos à conclusão que a segunda possui uma margem bruta menor por conta da sua forma de atuar, porque a Energisa ela atua tanto na geração quanto na distribuição. Agora eu vou para a Equatorial, que é uma empresa que atua nos três ramos: geração, transmissão e distribuição. Ela é muito forte em distribuição, principalmente no Nordeste. A parte de transmissão está em desenvolvimento, está numa fase pré-operacional ainda, e a parte da geração ela tem alguma coisa no universo de termoelétricas. Mas é bacana a gente conseguir justamente criar essa visão comparada que nos dá muito mais a resolução de como está essas empresas. Então, por exemplo, se eu venho aqui no lembrando, que eu estou utilizando para esses vídeos, que são vídeos com análises mais robustas, a versão Prime, que é a versão que você tem incorporado toda essa base de análise fundamentalista que eu estou utilizando. Seguindo aqui na nossa missão, o que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar no comparador. Então, seguindo aqui, o que eu fiz? Eu vim na parte de comparação e organizei para a gente poder justamente comparar a STT, a Energisa e a Equatorial, que entrou na nossa discussão agora. Vamos dar o salto, o ponto de partida, comparando a margem EBITDA, que é aquela discussão. Para cada R$1 que a empresa vende, o quanto fica no EBITDA. Dá para perceber o seguinte, que historicamente nós temos aí a STT com uma margem EBITDA muito maior do que as outras do setor. Isso tem a ver, como eu disse, dessas relações entre o que é só geração, o que é geração e transmissão, o que é geração, transmissão e distribuição. Então, uma dica, se você quiser aprofundar a sua visão qualitativa, é tentar entender o porquê que a STT ela tem uma margem operacional, uma margem EBITDA tão mais parruda do que a Energisa e do que a Equatorial. Então, partindo desse ponto, vamos seguir na análise da nossa DRE, focado agora na Equatorial. Então, estou subindo aqui e nós vamos então... O que eu plotei aqui agora? Eu plotei o EBIT e o lucro líquido. Então, nós vamos trabalhar agora nos aspectos financeiros da DRE. Vamos recapitulando para a gente montando aqui para ficar com o racional bem bacana. Então, tudo começa com as vendas, eu tiro o CPV, chego no resultado bruto, tiro as despesas, chego no EBIT. Agora, eu vou tirar o resultado financeiro. Visualmente na plataforma, a gente consegue, abrindo aqui, ter essa visualização. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o resultado financeiro. Então, como o próprio nome diz, resultado tem a ver com uma diferença. Então, eu estou comparando as receitas financeiras, que é o dinheiro oriundo de aplicações financeiras da companhia, e as despesas financeiras, que são pagamentos de juros. Tem outros elementos envolvidos, que são elementos de ordem não caixa. Por exemplo, quando a empresa é endividada em dólar e o dólar sobe, ela tem que sofrer uma atualização cambial na sua dívida, que é publicada em reais. Essa variação cambial também vai impactar no resultado financeiro. Aí eu quero dar um close para você. Eu tenho aqui na minha playlist um vídeo curto da Klabin, que eu analisei o resultado do primeiro TRI do 20 rapidamente, para mostrar justamente essa questão de eventos que afundam o lucro, mas que não tem efeito caixa. Então é importante a gente entender que nós temos esses detalhes na hora de analisar o resultado financeiro. Numa visão mais avançada de análise financeira, nós temos que se lembrar também de um detalhe, que é o quê? Quando a empresa se endivida, ela adquire um benefício fiscal. Por quê? Todas as despesas financeiras
são dedutíveis do lucro tributável. Tanto é que o que acontece? Eu pego o EBIT, tiro o resultado financeiro, ou somo, dependendo do sinal dele, aí eu encontro o LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda, aonde eu sofro o impacto do imposto de renda e chego finalmente no lucro líquido, que daí que nascem os nossos queridos e amados dividendos. Então, por exemplo, a principal diferença entre o EBIT e o lucro líquido está dividido em dois componentes: o resultado financeiro e as questões de pagamento de impostos. E aí cabe um comentário, né, uma reflexão que eu acho legal. Você pode encontrar uma situação aonde eu tenho o lucro líquido maior do que o resultado operacional. Numa visão meramente operacional, você coça a cabeça e fala: poxa, tem alguma coisa estranha nisso aí. Mas são empresas que possuem muito caixa, esse caixa está aplicado no mercado financeiro e ele gera juros. E esses juros faz com que o resultado financeiro fique positivo. Então, nessa situação, pode acontecer situações onde eu tenho o lucro líquido maior do que o lucro operacional. Eu acho que vale a pena essa reflexão. Então, aqui no caso, vamos entender como é que a Equatorial ela se comportou. Ela saiu em 2019 de um EBIT de 4,3 bi para um lucro líquido de 2,72 bi. Então, entre o EBIT e o lucro líquido, morreu no meio do caminho esses aspectos que eu comentei. Pode, inclusive, olhar aqui, né, na visão da tabela aqui do Trade Map, a empresa ela teve em 2019 uma receita financeira de 1,76 bi e uma despesa financeira de 2,39 bi. Então ela teve um resultado financeiro negativo de 627 milhões. Fora isso, ela pagou de imposto de renda 936 milhões, muito dinheiro, levando ao resultado líquido 2,72 bi. Bacana aí. Então, poxa, belo lucro, belo lucro. A empresa tem pago dividendos? Tem sim. Vamos olhar se a empresa paga só, já que estamos com a mão na massa. Vamos ver aqui, eu vou clicar aqui no começo em ver mais e vou entrar no raio-x da companhia. O raio-x é um local do Trade Map onde eu consigo concentrar vários indicadores fundamentalistas e ter uma visão bastante bacana aqui. Então, eu quero agrupar por ano, para a gente estarmos falando a mesma língua, porque eu quero mostrar o seguinte, eu quero mostrar um indicador chamado Payout, 18%. Eu acho que para esse setor, o payout dela em 2019 foi muito baixo, apenas 18%. Em 2018 foi 28,9%. Professor, mas afinal de contas, o que é o Payout? É o percentual do lucro líquido pago na forma de dividendos para os acionistas. Empresas que têm baixa necessidade de investimento normalmente têm um payout muito robusto. Então, para você avaliar se o seu dividendo vai ser gordo, você tem que fazer tanto a avaliação que eu acabei de fazer do lucro líquido, mas também fazer a avaliação da probabilidade que a empresa tem de pagar dividendos, que ela costuma soltar informações a esse respeito. Então, para a gente concluir essa análise setorial de DRE, eu gostaria de mostrar mais uma coisa aqui. Eu vou pegar, então, a margem EBIT e a margem líquida e vou tirar aqui as barrinhas. Então, por exemplo, esse spread, ou seja, essa diferença entre a margem líquida e a margem EBIT, que nós podemos verificar aqui, dá para nós uma noção integrada, visual e contínua de como está se comportando o miolo. Então, por exemplo, se eu tenho uma abertura do spread, ou seja, uma abertura entre a margem EBIT e a margem líquida, eu posso inferir que o resultado financeiro da empresa, por exemplo, ficou mais negativo. Mas o que eu quero consolidar agora é que nós podemos usar a comparação de margens, como eu estou fazendo agora, para justamente a gente poder entender também de forma dinâmica e visual como é que está o comportamento dessas contas de resultado que eu citei para você ao longo dessa jornada de 3 vídeos. Então, semana que vem tem mais, já vou fazer uma outra abordagem, mas eu gostaria aqui mais uma vez, primeiro, de convidar você a dar o seu like aqui no vídeo e também acompanhar essas 3 aulas
mais uma vez para refinar todos esses conceitos que foram passados com muito carinho para você, pela minha pessoa. E lembrando, nossa meta é cada vez mais investir com independência, tornando assim investidores mais raízes. Bacana? Aquele super abraço do Prof. Giacomo.